Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que acompanha Shizuka Yako, uma mulher tímida e gentil, que trabalha em uma agência de detetives e seu chefe, Tonome, um homem invisível com talento para detetive, apesar da sua invisibilidade, né? Shizuka, por ser deficiente visual, ela é cega, consegue sentir sua presença, né? Ela consegue sentir a presença dele ali naquele lugar, o que acaba encantando ele e o leva a conquistá-la, eventualmente se apaixonando um pelo outro. E eu estou falando desse anime que eu, estou adorando, né? É um anime basicamente de romance. E eu estou falando de O Homem Invisível e sua futura esposa. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Shizuka chega na agência e iria se sentar no sofá, né? Ela chega, ela tem um sofá ali do lado da porta, ela normalmente senta ali naquele sofá. E quando ela iria se sentar, ela sente que tinha alguém ali. Ela se levanta na hora, assustada, né? E quando ela se aproxima, assim, pra saber quem era, né? Porque pelo cheiro ela conseguia identificar que era o Tonome, ela sabia que era ele. E aí fica um pouco desconfortável, mas senta ao lado dele. Por quê? Porque ela sentou primeiro no colo dele, né? E ela acaba se lembrando que ele sempre beijava ela. Mas ela nunca teve a iniciativa de fazer isso, né? De dar um beijo nele. Então ela decide que queria fazer isso naquele momento. Mas ela encontra o rosto dele e estava se aproximando do rosto dele. Mas ele acaba perguntando o que ela estava fazendo, né? Ela fala que é confidencial. Mas ele já sabia que ela estava fazendo porque ele estava acordado, né? Ele só deu uma mentira para ela perceber que ele estava dormindo, mas ele não estava dormindo. E aí ela pergunta pra ele se ele já estava acordado já faz um tempo, mas ele fala que era segredo, confidencial também. Em outro momento vemos que a Shizuka acaba falando pro Tonome que ela já tinha terminado seu trabalho e ele acaba falando que ela poderia ir para casa. Ela poderia voltar para casa. Mas como ele levantou a hipótese de morarem juntos, né? Ela tinha ficado muito animada com isso, tanto que estava procurando por apartamentos para alugar, essas coisas, para ela poder ficar com o seu namorado, futuro marido, né? E aí ela estava um pouco nervosa, né? O próprio Tonome tinha percebido isso, mas ela fala que queria ir embora junto com ele. E aí ela fala que ele fala que ela poderia esperar, né, por ele, só que iria demorar um pouco, né, para eles irem embora juntos. Ele acaba sugerindo que ela ficasse alguns dias na sua casa. Por quê? Porque como eles iriam ver uma casa para eles morarem juntos, ela acaba ficando meio que vermelha de vergonha, mas ela estava muito nervosa também. E ele acaba percebendo isso, ele acaba percebendo que ela estava nervosa. Mas ela fala que queria passar a noite, né? Ele fala, a gente pode deixar para outro dia, pode deixar para outro momento. Mas ela puxa a camisa dele e fala que queria ficar, né? Queria passar a noite ali. Porque ela não tinha pensado direito, né? Ela estava tão vidrada em passar um tempo morando com o Tonome que ela nem pensou na ideia de que ela ficaria um tempo sem, né? E aí, depois eles vão, antes de irem, eles passam no mercadinho para comprar alguma coisa para eles poderem comer, porque já era a hora da janta, né? Já tinha passado da hora da janta, né? E aí, depois que eles comem, né? Ele decide mostrar. Ele é um cara tão gentil, tão gente boa, que ele não faz nada que deixaria ela tão desconfortável, né? Diferente de alguns homens por aí, né? Que fazem tudo, né? Do jeito deles, né? Eu gosto do jeito que o Tonome age com a Shizuka, né? Por quê? Porque ele guiou ela até o quarto, né? Só que não foi para fazer o que vocês estão pensando. Mostrou para onde fica a cama e ele falou que ele iria dormir no sofá. Ah, mas aí demonstra que ele não gosta de mulher, que ele vai deixar a menina dormindo no sofá ele vai deixar a menina dormir na cama dele
e ele vai dormir no sofá, não vai rolar nada. É porque ele é gentil, ele quer fazer no momento certo. Sempre tem o momento certo para fazer. E aí depois ele mostra o banheiro para ela, porque para ela saber onde ela poderia tomar banho e tudo mais. Mas ela ainda estava um pouco nervosa por isso, mas ela também estava muito feliz e ansiosa com isso. Quando ela senta ao lado dele, ele sente que o cabelo dela estava molhado. E ele acaba indo pegar um secador e secando o cabelo dela. Ali mesmo, no seu quarto. Quer dizer, no seu quarto não, na sala. E ela acaba pedindo alguns conselhos pro Kikira, e com isso, né, ela age meio estranho com o Tonomi, né? Por quê? Porque ela dizia que o Tonomi agia com ela de uma forma que a agradava, só que ela não sabia muito dizer algumas coisas, então ela age um pouco de estranho em relação ao Tonomi. E aí depois ele acaba conversando com o Kikira e revela que estava fazendo isso pra Shizuka, que ele estava fazendo isso para ganhar a confiança dela. Mas ele tinha outro motivo, que os homens invisíveis passam, mas ele não queria falar para ela, porque tinha uma certa questão, ele contou tudo que os homens invisíveis passam, como a invisibilidade deles ajudou em algumas coisas, mas não dava para saber a origem da invisibilidade da raça dos homens invisíveis, dos humanos invisíveis, né? Mas ele tinha um tutor que era um modelo, que era invisível, e ele meio que fazia de tudo para ser visto, né? E ele cuidava do próprio Tonomi, né? Agia como se fosse o filho dele, né? Então dava para ver que ele meio que se pintava para o pessoal ver o rosto dele, né? Conseguir o cara, né? O modelo que cuidou do Tonomi. Só que aí o Tonomi, quando vai tomar banho, ele fala que tinha algumas outras coisas que ele estava ou escondendo da Shizuka, mas ele iria falar em algum momento. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.